todos pela oportunidade de falar com vocês. E, naturalmente, esse tema provocativo do sai do isolamento e vai para cima, vocês vão entender qual que é a pegada. E para a gente alcançar aí tudo que a gente precisa. Mas antes de escorrer o conteúdo, eu vou pedir um tempinho para vocês para fazer alguns dados gerais, alguns agradecimentos por essa nossa 8ª semana de webinars que a gente está fazendo. Eu estou aqui agora completando a 36ª apresentação, 37ª e mais algumas por vir. Eu queria contar para vocês um pouco de qual foi a linha editorial, a trilha de conhecimento criada aí pelo Michel e pelo Fernando, os dois líderes desse projeto, que eu já agradeço antecipadamente por tudo. Primeiro, a gente precisou, com essa novidade, a entender um pouco o que era esse negócio de home office, uma coisa que a gente, durante muito tempo, brigou por aprender isso. E o Michel, a Nayara, o Lucas e o Pedro depois fizeram apresentações absolutamente sensacionais, que nos ajudaram a ter produtividade de uma forma geral. Depois, a gente quis também, de uma forma, não está em termos sequencial, mas para vocês entenderem de novo a linha de trilha, poxa, a gente quis trabalhar a nossa mente, a cabeça de uma forma geral, trazendo insights relacionados a comportamento. E aí, cara, vem o Rafa, vem o Luvisotti, vem o Silvio, vem a Aline, vem a Fernanda e vem a Nayara e trazem muito conteúdo muito gostoso para nós. Aí a gente vai depois para a área de vendas de uma forma geral, obviamente precisando vender ainda, junto com comportamento, e aí vem o Denis, vem o Norberto, vem o Américo, vem de novo o Silvio, vem o Marinho, vem o professor Gustavo, aí vem depois, vem o Cita conversando com a gente sobre vendas, vem eu fiz uma apresentação, vem o Gustavo, cara, vem o Beno, vem o Rogério, vem o Michel, todo mundo dando dicas de vendas. E quando a gente pensa em relacionamento com os clientes, de uma forma geral, vem depois o Cleiton, vem o Gustavo, cara, eu sou também fã, vem o Fernando, vem o Almir, volta o Michel, o Robson falando sobre educação de uma forma geral, a gente está falando sobre comportamento, vem o Maurício Galhardo falando sobre finanças de uma forma geral, a Camila falando sobre fake news, o Marquese e o Guilherme falando sobre tecnologia, o Rogério trazendo questões de positivismo, o Fernando e a Liana trazendo um conteúdo muito gostoso também sobre gestão de uma forma geral, sobre revisão orçamentária, sobre revisão de negociações e como manter a saúde dos negócios, assim por diante. E aí a gente começa a discorrer, aí chega ainda nesse conteúdo, poxa, as mesas redondas que foram criadas, a gente trouxe muitas pessoas do time da Alfagraphics de uma forma geral, os vendedores, aí vem a Pamela, vem a Áurea, vem a Vanessa, vem o Marco, com a liderança do Rafa, a gente traz franqueados para falar, vem o Carlos, vem o Marcos, vem o Vanderlei, vem o Vitor, com a liderança na apresentação do Cita, e aí franqueados participando, o Alves, o Walter, o Francisco, o Rogério, com a liderança do Américo. E por que eu fiz esse apanhado geral aqui para trazer para vocês? Já anunciando a semana que vem uma mesa com clientes, com grandes franqueadores acontecendo, na própria segunda-feira, diretores e presidentes de empresas, na área de alimentação do Rei do Mate, área do Kumon de educação, na área na Onodera, a Lucy vem falar, na área de estética, a Fabi vem falar sobre o mercado do setor de moda, e vem o Denis com a gente participar com os insights. Temos mais mesas redondas, o Daniel, o Ricardo, o Felipe, a Nayara, e assim por diante. A gente começa a trazer conteúdos de todas as áreas possíveis. E quando eu busco depois a palavra isolamento, já esse negócio do que a gente está falando, a gente diz o seguinte, busquei no dicionário a definição técnica disso, que veio como a separação de uma substância, um elemento, uma coisa devidamente meio ou do seu contexto, mas é um estado de pessoa que vive isolada, que se pôs ou foi posta à parte.
Por que eu trago o tema, o sai do isolamento e vai para cima? Porque eu não consigo entender, eu não consigo receber de que a gente, com 36, 37, agora com todas as apresentações que vão vir, eu não consigo entender e aceitar que a gente está isolado. Nós tivemos oportunidades de fazer aprendizado todos os dias, tivemos aprendizados. Fora isso, talvez nas nossas vidas pessoais, eu tenho 2 filhos e um deles já há 9 anos, o Fernando, com a minha família toda. Eu nunca tive, talvez, a oportunidade, nesses 45 e agora possivelmente mais dias, de passar café da manhã, almoço, jantar, de poder estudar com eles juntos e de poder ajudar eles nas atividades das escolas e assim por diante. Talvez a gente ligou para mais pessoas. Ontem eu tive 3 lives de Zoom, né, de happy hour. Eu tive uma festa infantil de uma amiguinha querida, eu tive 2 happy hours de amigos numa mesma noite, tipo, na nossa vida anterior. Eu talvez teria que escolher onde ir, e eu tive a oportunidade de participar dos 3. Óbvio que com o distanciamento, com a recomendação toda da quarentena, respeitando tudo que está sendo pedido, mas eu não posso aceitar que a gente está isolado. Nós, definitivamente, nós não estamos sós. A gente está com esse exército de pessoas do bem ajudando, envolvendo com a gente. E o que eu trago é que a gente, a expressão que eu tenho usado é que a gente tem um distanciamento social no momento, mas a gente não está isolado, tem muita gente com a gente. O que nós estamos, neste momento, é protegido. Mais importante que protegidos e pensando naturalmente no bem da nossa saúde também, de uma forma geral. E agora, naturalmente, que a provocação que a gente começa a fazer é que existem as pessoas que estão protegidas, as pessoas que estão se desenvolvendo, as pessoas que estão naturalmente buscando esse conhecimento, essas melhorias, convivendo com as famílias. E existem as pessoas, que eu costumo dizer, na verdade, que estão no estado de congelados. Não estão isolados, estão congelados. Então, tem os protegidos e os congelados. E o congelado é esse estado onde a pessoa, durante esse período, não se desenvolveu, não fez um desenvolvimento de uma melhoria, talvez não tenha participado de lives educacionais, no máximo participou de lives de música, que não trazem conhecimento, traz diversão, mas não traz conhecimento. Possivelmente foram pessoas que não leram artigos, não leram livros, que não propuseram melhoras no que fazem, que não conseguiram fazer essa conexão maior com a própria família, com os amigos e assim por diante. Então, você não está isolado. Você não está isolado, você tem tudo isso à sua volta. O que você está é protegido e se desenvolvendo, ou você está congelado. Basicamente, é uma visão muito simples que eu tenho. E por que acontece isso? E não todos nós passamos por isso em alguma etapa, tá? A gente passa, mesmo eu, o Michel, o Rogério, o Fernando, toda a equipe da empresa, nós passamos por todos esses estágios sem nenhuma problema em expor isso. O problema é o quanto você passa por cada uma das etapas e como você passa por elas. E um dos gráficos que eu gosto de exemplificar, do que faz a pergunta quem eu quero ser durante a Covid-19, é que nós passamos naturalmente por esses 3 estágios, que é a zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. E na zona do medo, basicamente, você pego coisas que eu não preciso, eu espalho emoções relacionadas à zona do medo, onde a gente está literalmente congelado e esperando que as coisas aconteçam e que voltem a ser como eram antes, mas que não vão voltar da forma que eram antes. Então, a gente fica preso nessa zona do medo que precisa ser tirada da frente. Depois a gente entra na zona do aprendizado de tudo que acontece, que é eu começo a desistir do que eu não posso controlar. A gente não tem como controlar as decisões que estão sendo tomadas. Eu paro de consumir compulsivamente o que me prejudica. Isso eu não estou falando só de bens materiais, eu estou falando de bens também de notícias, de qualquer coisa que chega e que não é positiva. Eu começo a conseguir identificar as minhas emoções. É o momento da zona de aprendizado onde eu tomo consciência da situação e penso em como posso agir, questão de consciência e ação. A zona de aprendizado é onde eu avalio as informações antes de espalhar algo falso, por exemplo,
tivemos uma ótima aula da Camila, e eu reconheço que todos estamos tentando fazer o melhor. Essas são as duas primeiras etapas. O congelamento, depois aonde você já tem o poder da consciência e você começa a ficar preparado para o que vem à frente. E aí vem a zona do crescimento. A zona do crescimento, basicamente, eu penso nos outros e vejo como ajudá-los. Eu disponibilizo os meus talentos para aqueles que precisam deles. Eu vivo o presente e foco no futuro. Eu sou empático comigo e com os outros. Eu aprecio e penso nos outros. Eu literalmente mantenho um estado emocional feliz e espalho a esperança. Eu procuro por maneiras de me adaptar às mudanças. E eu pratico a quietude, a paciência, o relacionamento e a criatividade. Está claro esses 3 estágios do quem eu quero ser durante a Covid ou durante qualquer crise que acontece? O medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Óbvio que, se nós todos passamos por esses estágios, o que nos diferencia é o quanto tempo cada um de nós passa por um desses estágios. E o nosso maior desafio é ir rápido, encurtar as 2 primeiras etapas do meio do aprendizado e ir para a zona do crescimento o mais rápido possível. Isso você consegue, naturalmente, através de conhecimento, através de preparo psicológico, através de atitude e assim por diante. Então, e o que é importante quando a gente vive este momento específico é que a gente pode visitar agora, eu vou me permitir aí, durante 5 minutos, contar um pouco de história para vocês, história e cultura da civilização. Não é, naturalmente, a primeira vez que a gente tem uma pandemia. Não é a primeira vez que a gente vive em quarentena, a civilização de uma forma geral. Eu vou citar 5 brevemente para vocês entenderem por que a gente tem que buscar a história. A gente sempre tem que buscar, na nossa vida pessoal, na profissional, na sociedade, a gente tem sempre que buscar conhecimento com a história, o tal do viver o presente e olhar para o futuro. Eu vou citar 5 pandemias e quarentenas que existiram. Primeiro foi a primeira que eu cito, a peste bubônica, que eu particularmente, peste bubônica, eu só conhecia lá da música do Titãs, do Pulso, que depois se tornou, inclusive, o nome peste negra. É uma peste que aconteceu ali no século XIV, mais ou menos, muito concentrada na Europa, e que naquela oportunidade do século XIV, antes do Brasil ser descoberto, inclusive, ela chegou a eliminar do globo, do nosso planeta, de 25% a 30% da população. E, quer dizer, algo absolutamente devastador e que teve quarentenas, teve isolamentos, e aí podemos até dizer que nessas épocas as pessoas eram isoladas, talvez. Porque eram isoladas, não tinham o mesmo nível de, talvez, de comunicação, não tinham o nível de tecnologia, não tinham o nível de conhecimento, foram as primeiras, e assim por diante. Um outro exemplo de grandes pandemias e crises que aconteceram, eu trago para vocês, por exemplo, a própria varíola. A varíola, que foi erradicada só agora na década de 80 no globo, ela perseguiu a nossa civilização por mais de 3.000 anos, para vocês terem uma ideia. E o interessante é que ela chegou a atacar, de uma forma geral, faraós egípcios, até um Ramés II acaba pegando, ela atinge uma rainha da Inglaterra, e que é a rainha Maria II, ali mais ou menos em 1650, por ali, e acaba, deve ter sido inclusive antecessora aí da rainha Elizabeth, que já está aí há tanto tempo com saúde, e depois vem aí ela também pega, uma varíola pega um Luís XV da França, ali mais ou menos em 1700, ou seja, com o mesmo cenário, mas o que é importante dizer, foi uma pandemia que foi considerada durante 3.000 anos, colocada de uma forma geral. Outra que a gente viveu, e a gente quem já mais recente, uma própria cólera, era um outro exemplo. A cólera, ela ainda é considerada uma pandemia, há mais de 200 anos ela é considerada uma pandemia. Ela existe, inclusive, pequenos surtos no Brasil, principalmente em áreas muito pouco desenvolvidas, muito pobres. Talvez a mais recente que a gente teve conhecimento foi ali no Haiti, em torno de 2010, mais ou menos, mas é importante dizer, a própria cólera, em 2009, teve no Iêmen mais de 50.000 pessoas que morreram. E é importante dizer o seguinte, a vacina ainda não é eficaz, mesmo depois de 200 anos de estudos.
Essa foto que vocês estão acompanhando aí é a tal da gripe espanhola, que aconteceu há torno de 100 anos, que matou mais de 50 milhões de pessoas. É importante dizer que um quarto da população foi infectada. Ela é a gripe, é assim a doença que mais se aproxima do que a gente vive hoje. Ela chegou a contaminar um quarto da população, como se hoje, transformando em números de hoje, 1,5 bilhão de pessoas tivessem sendo contaminadas. E o mais interessante dessa daí, fora essas coincidências, em termos de contágio, a gripe espanhola chegou a matar um presidente do Brasil. Tá? O Rodrigues Alves era presidente na época, contraiu e morreu e não chegou a assumir o segundo mandato dele. Ele tinha sido eleito. Tá? Então, não necessariamente, eu imagino que tem pessoas trazendo um fluido aí de repetição. E uma coisa curiosa que a gente viveu, trazendo aqui alguns jornais da época, de 1918, o cenário era o mesmo. O Rio é um vasto hospital, os conselhos ao povo eram os mesmos: evitar aglomerações, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos e assim por diante. A história volta, a gente reaprende o que tem que ser feito. E uma parte interessante, talvez essa parte, aproveitando, hoje sexta-feira, a turma me libera a falar isso, as fake news que espalham já existia naquela época, a busca por remédios caseiros, esse desespero já existia. E aqui em São Paulo, foi criado um remédio caseiro que curava a gripe espanhola, que era basicamente feito de cachaça, de açúcar, através do mel e de limão. Tá? Então, a gripe espanhola, supostamente, ela é a precursora, é a criadora da nossa caipirinha. Então, fiquem atentos, muita coisa acontece paralela à crise, que é devastadora sempre, ela no final acaba trazendo coisas boas. E mais recente a gente tem, para dar um exemplo, a própria gripe suína, H1N1, que foi há cerca de 10 anos, rapidamente matou 16 mil pessoas, nasce no México, rapidamente mata 16 mil pessoas, porém, graças a Deus, na época, tão devastadora quanto, foi achada uma vacina de forma rápida. Agora, o mais curioso, a gente tem que tomar todo ano a vacina de H1N1. A gente tem essas campanhas, até por causa da mutação do que acontece com o vírus. Isso aqui é importante colocar para dizer o seguinte: tudo que está sendo proposto para nós em termos de melhoria, já com avanços de tecnologias, avanços de ciência e assim por diante, a história se repete. E a gente tem que saber a história para estar presente, para viver o presente, estar pronto para o futuro, que possivelmente não será a última que nós vamos viver. Agora, a gente vai possivelmente estar mais preparado de como agir contra isso. Interessante também destacar que durante todas essas pandemias sempre surgem grandes acontecimentos de uma forma geral. Trago 3 rapidinho, só para a gente ter. Shakespeare, um exemplo muito simples, escreveu diversas peças famosas, talvez uma das mais famosas dele, na história dele, o Rei Lear e Macbeth, foram escritas durante a Peste Negra, ali mais ou menos em 1600. Tá? Então, cara, grande parte da obra de Shakespeare foi feita sobre quarentena, sobre isolamento. Então, de novo, é como você se comporta, como você vai lá para a zona do crescimento e não fica na parte. Inclusive, as citações, eu não sou o maior conhecedor disso, há boas citações em Romeu e Julieta também sobre pandemias, de uma forma geral. E outro gênio, Isaac Newton, todo mundo conhece, a própria teoria da gravidade, ela foi fundamentada, aquela historinha que todos nós conhecemos, a maçã caindo, e ele vendo a maçã que não cai na cabeça dele, ele fica observando, é o que determina, também foi ali em 1660, mais ou menos, colocado durante uma quarentena, um isolamento. Ele teve um desenvolvimento dele, a zona de crescimento dele ativada. A turma brinca muito, inclusive foi um dos memes aí durante a quarentena, que esses caras todos aí, Shakespeare ou Newton, faziam isso porque não eram casados, não tinham filhos, eles tinham outras coisas para fazer. Mas, óbvio que eu discordo, brinco com isso. Aliás, o humor tem sido uma das formas minhas de passar por essa parte específica. O terceiro que eu trago aqui é, por exemplo, um Port Albert Camus, que ele escreveu o livro A Peste. Ele era criança quando teve a gripe espanhola, no começo do século passado, mas depois ele ficou em isolamento durante a vida, boa parte da vida, uma questão de tuberculose, e o cara escreve em isolamento, ele vai para a zona do aprendizado, ele escreve em isolamento, ele tem atitude, e ele depois é prêmio Nobel de Literatura com o livro A Peste, que, curiosamente, é um dos livros que, se você lê o livro A Peste, é best-seller atual.
o livro A Peste de Albert Camus, você vai ver exatamente o que acontece durante o livro dele, é o que está acontecendo agora conosco. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de informação. E aqui, na verdade, também um outro meme que eu adoro, que foi feito recentemente, que é quem acelerou o processo de transformação digital na sua empresa, se foi o CEO, se foi o diretor de inovação, se foi o diretor de tecnologia, os consultores ou o coronavírus. E a mais divertida, na verdade, é que a gente acabou acelerando muita coisa. Talvez muita coisa que estava previsto aí acontecer em 5, 6 anos, teve que acontecer em 15 dias. Ela acelerou tudo que a gente fez. A gente vê telemedicina, de uma forma geral, agora aqui, fica discutindo regulamentação, um monte de coisa. Cara, todo mundo hoje, de diversas áreas, fazendo atendimento por telemedicina. A gente vê também a criação, os cinemas estão todos fechados. Então a gente vê agora um cinema, agora os drive-ins aí com carros surgindo em absolutamente todos os lugares. É onde começam as reinvenções. De novo, é gente que está, tanto aqui na telemedicina, aqui criando o drive-in agora, para o cinema, é gente que está, de novo, na zona do crescimento, tendo atitude para reinventar as coisas, para criar coisas. E até mesmo outros setores paralelos ao nosso, da Alpha Graphics, se a gente pega como exemplo, aproveitando também que é uma sexta-feira, a gente vê o setor de bares de entretenimento que precisou se reinventar. Então, você pega um bar, um Astor, por exemplo, que vive, um famoso bar aqui de São Paulo, que vive cheio aí de pessoas ali degustando uma cervejinha, um drink. Uma das coisas mais famosas deles são os drinks. E eles começaram, estão fechados, não tem gente lá. Mas para se movimentar, não só questão de movimentação de vendas e assim por diante, mas para manter a marca em contato, para manter a marca em atividade, eles estão entregando todas as principais drinks deles hoje direto prontos, assim. Então vem ali, você quer um Negroni, já vem direto no saquinho os ingredientes que você quer qualquer tipo de bebida, já vem prontinha. Você pode ir lá, então, no iFood, pode ir no Rápido da Vida e pedir, você entrega, você recebe. Eles estão vendendo a experiência de você ter o Astor dentro de casa. É a mesma coisa aqui no Benuto ou vários outros bares, criando, levando essa experiência. Não pode ficar congelado. Você tem que ficar em zona de crescimento, você tem que ficar protegido em zona de crescimento. Então a turma sai inventando coisas de uma forma, de novo, para se manter ativo, para se manter otimista, para se manter, para não se manter isolado e ir para cima. Volto a dizer, nós não estamos isolados. Então, são exemplos que a gente tem que conviver de uma forma geral. E a mesma coisa tem aqui com relação a nós na Alpha Graphics. Vou dar um exemplo real aqui para vocês. Eu recebo um e-mail de uma pessoa, uma empresa que é um dos maiores produtores de conteúdo. Eles criam e-books absolutamente maravilhosos e-books e infográficos que eu admiro a qualidade deles. Só que eu assino muito deles, recebo muito conteúdo deles. Eles mandam para mim a informação e eu dou uma resposta na hora para ele depois, para o Felipe, digo, cara, gosto muito dos materiais de vocês, parabéns. Mas como eu acesso e baixo muitos conteúdos entre os de vocês e outros, em alguns casos, depois os arquivos ficam perdidos, principalmente os mais relevantes. Eu quero ter acesso contínuo. Imagino possa acontecer com outros problemas, esse mesmo problema com outros executivos. Cara, eu pergunto para ele, topa uma parceria para que os usuários possam receber os books impressos em casa? Cara, a ideia é simples, seria que tudo que fosse impresso sob demanda, na medida que os clientes pedissem, sem necessidade de investimento no momento. Como funcionaria? Vocês deixariam o PDF, da forma como fazem grátis, para ele baixar, ou clicar e comprar o impresso e receber em casa. Neste caso, nós desenvolvemos a loja virtual com todos os PDFs por tema, fazemos kits e etc. Querendo bater um papo sobre a ideia, estou à disposição. O Felipe é um dos caras de maior inovação no Brasil. Ele é um cara que tem uma cabeça sensacional. E ele responde aqui no primeiro slide, do lado esquerdo, em cima, Rodrigo, acho uma excelente ideia de ABM, que é um modelo de marketing, account-based marketing, inclusive é uma estratégia usada nos Estados Unidos. Tem uma startup chamada PFL que faz isso. Aqui no Brasil não tem ninguém que faz. Vamos montar
Vamos montar isso sim para enviar para os prospects e clientes. Vocês trabalham com revenue share, né, que é a divisão de venda ali, compartilhamento de vendas, comissão. Quer marcar um call? Na hora eu respondo para ele, de novo, Felipe, fico feliz. Mas aí, interessante, ele desconhecia que a gente pode fazer isso. Aqui no Brasil, em todos os países que a gente atua, a gente tem soluções de marketing direto, com Márcio, e também temos autopublicação de livros, impressão sob demanda. Manda o link do nosso site de marketing direto, manda o link de livros, né? E fala aqui sobre revenue share. Cara, sempre é ganha-ganha total. A minha ideia é um projeto co-branded, com um destaque para as duas marcas. Quer dizer, um dos caras, aí, óbvio, cara, olha aqui, olha embaixo que ele responde aqui. Ô, Rodrigo, que demais. Temos sinergia. Vamos falar amanhã às 17 horas. E, óbvio, perfeito. Não, hoje às 17 horas. Hoje, às 17 horas, sexta-feira, eu não vou estar no meu happy hour virtual. Eu vou estar em reunião com o Felipe, avançando com essa parceria. O que eu quero colocar é que o Felipe é um cara extremo, volto a falar, ele é um extremamente inovador, ele é para frente, ele tem um conhecimento do que está acontecendo ao redor do mundo, mas ele não vai ligar para nós e vai perguntar o que tem para fazer. Ele não vai dizer, não, eu quero isso. Não, a gente que tem que ir lá, literalmente, e sugerir. Isso é um exemplo absolutamente real. A reunião acontece hoje. Depois eu conto para vocês o resultado, até porque dando certo, e vai dar certo, esse site vai estar disponível para toda a rede Alpha Graphics, e de uma forma geral. E óbvio que eu pergunto, durante esse tempo agora, o que você criou? O que você melhorou durante esse período? O que você aprendeu de novo? O que você ensinou para alguém? Né? Quem está sendo você na Covid-19? Quem já pensou nisso? Já listou? Pô, não precisa criar uma peça de Shakespeare, não precisa melhorar algo extremamente complexo, mas eu digo assim, é o processo de melhoria de qualquer coisa. É o processo de aprendizado de novo. O que você ensinou para alguém? Costumo até brincar, é uma reflexão individual de cada um, mas se alguém recordar, lá em janeiro, talvez depois das férias, eu fiz um webinar para a rede, eu fiquei muito feliz e mostrei para vocês que eu aprendi a fazer o cubo mágico. Uma coisa que eu demorei 46 anos para aprender, para entender, e eu fui lá e fiz o cubo mágico. Agora, durante a quarentena, ensinei meu filho de 9 anos a fazer o cubo mágico, meu filho de 5 anos a fazer os lados do cubo mágico, não completo ainda, mas ele vai chegar lá, se ainda mais a quarentena estendendo um pouquinho, é capaz de ele conseguir ensinar qualquer coisa. A gente de novo, é assim que você tira a pessoa da zona do medo, que você vai para a zona do aprendizado, e é assim que você salta depois para a zona do crescimento, que é o que a gente precisa literalmente ficar pronto. Então, vamos partir do princípio aqui, de novo, partindo do princípio que você não está congelado, que você não está sozinho, que você está protegido, e partindo também da pergunta que eu fiz de quem acelerou a transformação digital na sua empresa, a pergunta que eu tenho feito é quem está transformando você? Né? Quem está me transformando? Quem está transformando você é você. O que não falta é oportunidade, o que não falta é conteúdo, o que não falta é jeito de se organizar. E uma das formas que eu mais gostei de refletir para entender quem está transformando você, é só você, não é um presidente, não é nada disso, não é um governador, não é um prefeito, não é a sua esposa, não é o seu filho. Quem está transformando você é você, dependendo de que estágio você está. Se está na zona do medo, se está na zona do aprendizado, ou se está na zona do crescimento de uma forma geral. E um ponto extremamente importante para colocar é que toda crise, sempre sendo as crises, aí não só a crise de pandemia, pode ser crise de guerra, pode ser crise de finanças num país, todas elas terminam sempre em 4 modelos, U, W, L e V. Eu vou começar a explanar, até para, eu costumo dizer, já que é para ter crise, a gente vai, é melhor que a gente comece com a V. A V é a volta de qualquer crise do jeito que a gente quer. Ela é uma, se é para ter crise, que a volta seja em V. Porque ela vem, a crise vem, e depois ela volta rápido. E ela volta rápido porque a gente acaba dando muitos desejos suprimidos, a gente tem, a gente chama inclusive de consumo, marketing da vingança. Eu vou sair, vou comprar um monte de coisa, vou sair num bar e vou assim por diante. Então, a gente volta e há um consumo geralmente acelerado quando ela vai, quando ela vem e volta rápido.
Isso vai acontecer, se der tudo certo, em torno de 30, 40 dias, a gente começa a voltar. Vamos imaginar, entendendo o V, é que se a gente tiver agora uma possível extensão da quarentena, vamos respeitar até o final de maio, por exemplo, a gente volta em véspera de Dia dos Namorados, que é a terceira, talvez a terceira data mais movimentada, depois do Natal, depois do Dia das Mães, que a gente já perdeu, e agora perdemos a Páscoa. A gente volta com sentimento de vingança, a gente volta consumindo de uma forma mais consciente, porém a gente consome, então ela volta mais rápido. Depois, isso aqui é importante, quando a gente tem a vontade e a condição de possuir, quando as empresas conseguem sobreviver e quando não se abala estruturalmente a economia do governo. Precisa desses três pilares para que a gente consiga voltar em V. Quando a gente pensa em U, que é o segundo modelo, o U ela faz assim, porque então ela vem e prolonga um pouco mais no sofrimento. E isso muitas vezes quando a economia acaba sucumbindo um pouco mais, quando algumas empresas acabam não resistindo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porém, ela pode acontecer, inclusive, cada extensão de quarentena, ela pode trazer esse U, e ela não é boa, mas não é o pior dos cenários, tá? E a gente tem que estar preparado para isso também. O W é um modelo que ele traz, a primeira coisa que ele traz frustração, porque ele tem um duplo mergulho. A gente entra em crise, como a gente está agora, depois a gente volta da crise, como no V, só que aí tem depois um segundo baque que pode acontecer por diversos motivos, e a gente acaba ficando abatido, porque você é abatido duas vezes, a gente fica iludido, tecnicamente, eu gostei de uma analogia, a turma chama o W de a pegadinha do malandro, você acha que voltou, e quando você cai de novo, você tem que voltar de novo, você cai de novo, e assim por diante. Essa talvez é a mais comum no Brasil que a gente vive hoje. A gente tem que estar preparado, tá? Porque a gente pode voltar à quarentena e depois ter que sair de novo e voltar e sair de novo, e assim por diante. A L, eu não preciso falar, ela é literalmente a pior de todas. A gente cai e demora demais para se restabelecer e acaba tendo muitos problemas para os países de uma forma geral. Um exemplo simples para contar o L é a Grécia, sei lá, desde 2011 ainda não conseguiu sair da sua crise. O que é importante refletir? O W, L e V acontece para todo mundo, acontece em todos os países, ela acontece em todas as empresas e acontece em todos os indivíduos. Mesmo se voltarmos, alguns do V vão para o L e para o W. Isso tudo depende, de novo, de como você como indivíduo, você como empresa, reage. Se você reage na zona do medo, se você reage na zona do aprendizado, você reage na zona do crescimento. E, óbvio, de quanto você está preparado para tudo isso, de uma forma geral. Tá? E é extremamente importante a gente colocar, então, que a nossa energia e o foco tem que ser 100% na retomada em V. É garantia? Óbvio que não é garantia, mas a nossa energia e o foco tem que ser 100% focada na retomada em V. E um exemplo que eu trago aqui, real para vocês, que todas as empresas vão precisar investir em comunicação. Eu estava conversando com um amigo meu, grande amigo pessoal, há mais de 30 anos, o Leonardo. O Leonardo é diretor de uma empresa que está, graças a Deus, tirando proveito da crise. Ele faz a melhor empresa de limpeza de meios ambientes, de qualidade do ar. E eu, naturalmente, como amigo e empresário, eu converso com ele e digo, cara, como é que você está passando por isso e tal. E eu tentando ajudar ele na empresa dele e ele me ajudando pelo meu lado, pelo nosso lado. E ele me manda um áudio que eu quero dividir com vocês do que ele me coloca aqui como ideia inicial. Olha o áudio que ele manda de apenas 30 segundos. Gabriel, eu não sei se é a tua área exatamente, mas eu queria te compartilhar uma ideia aqui, que eu acho que você já fez umas coisas parecidas aí que eu vi você postando. Eu tenho sentido dos clientes que eu atendo, shopping center, cinema, esses caras, até avião, aeronave, que pegar um voo, os caras vão ter que se comunicar muito bem, que a qualidade do ar deles é muito boa. Não adianta eles só tomarem uma série de medidas, que eles já faziam uma série delas e outros vão fazer, mas eles fazem parte do estado do desafio dessa turma toda, se comunicar bem para poder os clientes retornarem a consumir, frequentar o restaurante, shopping, etc. A Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping
você sinaliza o ambiente. Não sei se vale essa dica aí, você tem que ajudar na parte técnica, de qualidade do lugar que eu vou, mas eu não sei se é um ganho de coisa estudada, de reativar, da retomada, isso é de coisas super importantes. Legal, né? Ou seja, cara, o cara vem com uma expressão, Leonardo, obrigado de novo por isso, mas ele vem dizendo o seguinte: não adianta só as empresas fazerem o que elas têm que fazer, elas vão ter que se comunicar agora. Os restaurantes vão ter que, para você entrar num restaurante, você tem que ter tranquilidade. Vamos chamar isso aí, a gente gosta de criar esses nomes, o marketing da tranquilidade. Talvez é uma campanha que a gente tem que lançar, cara, deixe os clientes tranquilos para consumir com você e assim por diante. Ou seja, toda a área de comunicação nossa, ela vai estar absolutamente ativada. Os restaurantes vão ter que se vão ter que sinalizar, hotéis vão ter que sinalizar, cinema vai ter que sinalizar. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, nas nossas lojas, em estados que estão ficando abertos. E, além disso, além da gente partir para tudo em cima de oportunidades, inspirado na loja de tudo, a gente pode chamar isso de alfagrado de tudo. Ou seja, não se limita só, no Jeff Bezos disse, a gente não pode se limitar ao que a gente produz, a gente tem que vender a gente tem que vender de tudo para o cliente. Ou seja, não venda o que você faz só na tua loja. Se você não faz vídeo, procura Pinheiros. Se você não faz etiquetas adesivas, procura a loja da Bela Vista. Se você não faz escaneamento colorido, procura a Faria Lima. Se você não faz outsourcing, procura Congonhas. Se você não faz offset, procura a loja de Moema. Se você não faz placa em PVC, você procura a loja de Campinas. Se você não faz capa dura, você procura a loja do Guanabara, no Rio de Janeiro, assim por diante. A gente não se limite ao seu mundo, ao que você está fazendo. A gente tem uma onda de primeiro tipo de serviço que vai ser feito é a comunicação das empresas de uma forma geral. O que a gente não pode deixar que aconteça na nossa empresa é o que eu vi esses dias na área de embalagens, uma empresa que é parceira do restaurante da minha família ali, e eu mando um e-mail perguntando sobre oportunidades, eu recebo um e-mail assim: olá, boa tarde, espero que esteja bem. Infelizmente, com a pandemia do coronavírus, houve uma explosão na demanda de embalagens para delivery. Por essa razão, estamos com vendas e processos suspensos. Foi nossa capacidade produtiva não conseguir atender a demanda. Estamos fazendo nosso esforço. Gente, isso é o que não pode acontecer com a gente. É o melhor cenário do mundo. Tem a pandemia, tem uma explosão de consumo. E eu pergunto, o que você fez para o mercado de delivery? Se ela está dizendo aqui, ela não está conseguindo. Para quantos restaurantes, para quantos botecos, para quantos bares, assim por diante, você já foi atrás, já trabalhou para pizzaria e assim por diante. E o legal, inspirado nisso aqui que o Leonardo traz, e depois eu digo assim, a gente vai viver um momento agora que a gente tem que se aproveitar disso, de reabertura dos negócios. E a gente, tecnicamente, a gente tem que tratar como reabertura, vai tudo reabrir. O efeito de reabrir um teatro, reabrir um restaurante, reabrir um cinema, reabrir tudo. E a gente tem que participar disso. Porém, o que eu peço é que a gente fale de reabertura tecnicamente, até por respeito ao momento e assim por diante, mas o nosso clima, o nosso entusiasmo, a nossa zona de crescimento tem que ser de reinauguração, não de reabertura. Reabertura é reinauguração. A gente vai ter que reinaugurar os negócios. Gosto de reinaugurar, festa, sem aglomeração, mas festa, motivação, isso a gente vai poder ajudar. E aí, de uma forma geral, é muito legal, porque a Alpha Graphics mesmo, ela, lá nos Estados Unidos, ela lançou um site, um e-commerce agora, de Social Distance Solutions, de soluções de distanciamento social, porque todo mundo vai precisar. E a gente trouxe aqui para vocês, de uma forma geral, soluções alfagráficas de distanciamento social. A gente está, hoje, logo após o nosso webinar aqui, eu vou terminar em ponto, o Michel já vai disparar para vocês, as peças estão disponíveis no AlphaLink em português. A gente tem que começar agora a abordar literalmente todas as empresas que estão ao nosso redor de uma forma geral. E não só, eu não estou falando para abordar quem está lá na região onde está a sua loja, você trabalha na loja do Senu, não é atacar o pessoal do Brooklyn. Cara, tá lá, tem que atacar, mas tem que atacar onde está o seu bairro, onde está onde estão as pessoas que convivem com você de uma forma geral. A gente tem gente espalhada pela cidade inteira e todo mundo pode não necessariamente ir pessoalmente, mas abordar todos os estabelecimentos sociais para oferecer comunicação de distanciamento social. Então, assim, tem sinalização de piso, de paredes e faixas, a gente tem cartazes de prevenção e informativos, de como se prevenir,
aí azul, amarelo, tem placas de chão, tem prismas, tem totens, tudo já desenhado, tudo pronto para vocês irem para cima dos clientes. Cartazes informativos também de distância social de novo, adesivos de piso informativo de distância, sinalização de higiene para serem colocadas em todos os banheiros, principalmente, totens e placas de distância social e assim por diante, de uma forma geral. Prisma e placa de pagamento, paga um cartão ou contactless sempre que possível, wobblers, aquele negocinho que a turma adora fazer lá para sinalizar, móveis e assim por diante, distanciamento, faixa organizadora de fila e assim por diante. Tem diversas artes que foram desenvolvidas pela Alpha Graphics nos Estados Unidos. A gente já traduziu e estão disponíveis. Você pode oferecer ao seu cliente, você pode colocar o logo do cliente, você pode, não é 2 metros, é 1 metro, vai lá, muda, faz acontecer. E a gente vai mudar essas peças daqui a 10 minutos para todos vocês, literalmente, irem para cima. E você tem que fazer como isso? Não é vender uma sinalização, você tem que vender, pode ser uma folha, pode ser um tamanho A5, pode ser um tamanho A4, pode ser um tamanho A3, pode ser um banner, pode ser impresso direto num acetato, ou num PVC, ela pode ser laminada, ela pode ser plastificada, depende do cliente. Agora, o fato é que se você vender isso daqui como impressão, então espere aqui de um A4, você vai vender por R$4, R$5. Se você vender como impressão, se você vender como sinalização, talvez você vai vender por 15, 20. Adaptando a cada um. E outra, então, mas outras empresas vão lançar isso? Vão lançar. Gráficas online vão lançar sistema de comunicação. Agora, a gente tem a capacidade de ajudar o cliente na impressão, a gente tem a capacidade de ajudar ele na colocação. O vendedor, o franqueado, o vendedor, cara, a logística, se eu estou falando para a gente trabalhar em células por bairros, por onde a gente está, além da região que a gente tem, cara, faz você, vai lá e coloca, aprende a colocar. Mas a gente tem que ofertar. Todo o mercado vai precisar absolutamente disso de uma forma geral. Então, considerando vocês que a gente literalmente não está sozinho, nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está isolado, a gente está protegido, considerando que a gente tem que sair da zona do medo, da zona de aprendizado e ir para a zona de crescimento imediatamente, considerando que a história nos mostra o que fazer, considerando que a gente pode vender absolutamente de tudo usando a força da nossa rede, considerando que toda a nossa energia vai estar na volta da crise em V, essa energia e foco vai estar no V, e considerando que nosso clima vai ser de reinauguração, de pedir aos clientes que reinaugurem os escritórios, que reinaugurem as lojas, que reinaugurem os restaurantes, que reinaugurem os cinemas, que reinaugure tudo isso, considerando tudo isso, e considerando que a gente tem os melhores consultores disponíveis 100% para a Alpha Graphics no nosso dia a dia, que não estão deixando nós de jeito nenhum, considerando que a gente tem da matriz, que tem a GEINC lá nos ajudando no desenvolvimento das peças, nos mandando todos os materiais. Muito do que eu falo para vocês, que os nossos colaboradores falam para vocês, eles são literalmente vindos de todo esse time, todos esses insights que foram criados. Então, considerando tudo isso que eu falei, considerando todas as pessoas que estão em volta, a minha proposta para todos vocês é literalmente saia do isolamento e vai para cima. Respeite a quarentena, mas não sinta-se isolado. Sai desse isolamento e vai para cima, porque só indo para cima que a gente vai vencer. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu estou absolutamente aberto a qualquer ideia, qualquer explanação. Todos têm meus celulares direto para fazer contato, minhas redes sociais e assim por diante. Fiquem com Deus, estou à disposição. Obrigado, Fernando, contigo. Bom, Rodrigo, parabéns aí pela apresentação, cara. Foi ótimo. Para mim, a parte mais marcante é aquela que fala com relação ao áudio, até que você compartilhou aí com a gente, do seu contato, do seu amigo aí, pessoal, e realmente é o sentimento, eu acho que vai ficar daqui para frente agora, a tranquilidade em você retomar e frequentar ambientes externos. Eu acho que quanto mais nós e as organizações das empresas conseguir transmitir isso, isso vai deixar um pouco mais fácil essa reinauguração, em retomada, a reinauguração de todo o processo. Fantástico.
Deixa eu passar alguns comentários aqui. Nós temos o primeiro aqui do Wagner, né, que é um participante que tem acompanhado várias das nossas lives aqui. Ele agradece, parabéns a todos pela iniciativa e excelentes realizações. Tá? Tem o Carlos Witt, acaba de colocar aqui, parabéns também, Rodrigo. Alto astral, aprendizado do início ao fim. Um abração. Obrigado, Carlos. Obrigado, Wagner. Legal. Enquanto o pessoal digita aqui, vamos lá, pessoal, vamos interagir aqui, vamos deixar a sua contribuição naquilo que vocês entendem como processo de reinauguração mesmo desse processo todo, como prática, aquilo que vocês têm, que aprenderam, né, estão aprendendo nesse processo todo. Eu vou passar a bola para o Mike aqui, e o Mike já vai lendo algumas contribuições das outras mídias sociais. Tá bom, Mike? Contigo, meu amigo. Boa, senhor Casemiro. Rodrigo Abreu. Hoje não tem recado do dono da lojinha, Fernando, porque o dono da lojinha está aqui hoje. Rodrigo, cara, é sempre muito legal quando você traz essa parte de inspiração e motivação. Todo mundo, de forma geral, muita mãozinha, muito coraçãozinho, muito likezinho, todo mundo curtiu muito, foi muito legal. Tem alguns elogios, dentre vários que aconteceram aqui que eu separei, e 2 perguntas pontuais. Teve a Paula que falou obrigado pela aula e todas as dicas, foi muito boa e fundamental. O Carlos falou obrigado pela aula de história, principalmente. Todo mundo gostou muito da introdução e a parte de história. As pessoas, talvez é sempre bom trazer esse momento e mostrar o que já aconteceu e como foi superado. 2 perguntinhas. Primeira, deixa eu trazer do Pedro. O Pedro colocou assim, Rodrigo, como você vê essa questão de retomada com o tempo dos negócios? Quais são os primeiros negócios, na sua visão, que vão estar abertos? A gente vai saber isso 12h30 hoje, quando o governador der ali a retomada dele. Eu queria o seguinte, eu vou fazer por setor, a indústria vai reabrir, tá? A indústria reabre, e com a indústria reabrindo, depois começam naturalmente concessionárias e assim por diante, grandes empresas. O comércio todo de rua, ele reabre também. É meu sentimento, a minha visão, não é jamais uma garantia, vamos recordar isso. Shopping centers vão reabrir de uma forma com horários reduzidos, ou seja, shopping centers reabrem, todas as lojas reabrem. Então, vamos de novo pensar que o varejo reabre, os restaurantes reabrem, respeitando o distanciamento, respeitando todos os cuidados, mas os pequenos e médios negócios, de uma forma geral, eles reabrem. Lembrando que eu tenho o sentimento de que a quarentena hoje vai ser anunciada aqui em São Paulo como extensão, e que onde a gente tem loja no Ceará, ou mesmo São Luís, onde a gente tem parceiros, estão em lockdown. Então, o próprio Rio de Janeiro agora, com a possibilidade de ter lockdown. Então, eu falo mais agora de São Paulo, porque eu vivo mais isso, mas é importante colocar. Todos, ao retomar, vão ter esse movimento. Mercados que não vão retomar imediatamente, mas que vão precisar se comunicar, mas que vão demorar um pouquinho mais, na minha visão, dos que a gente atende, principalmente, que é o mercado de eventos e o mercado de turismo, principalmente os de grandes aglomerações. Porém, Michel, e curiosidade a todos, está acontecendo já nos Estados Unidos muitas oportunidades na área de eventos. A gente também, agora, perdão usar a expressão, apenas para linkar, fazer uma brincadeira agora, a gente também está vivendo uma pandemia de lives, né? A gente está sendo responsável por isso também. Agora, o mais legal, assim, as empresas estão aprendendo a fazer convenções online. E convenções online tem uma questão que é muito legal, que está acontecendo já nos Estados Unidos, não é agora uma ideia não, tá? É coisa que já está acontecendo. As empresas vão precisar mandar materiais para as pessoas, não vai ficar só nesse mundo virtual de mandar PDF, não. Então, a gente tem franqueados nos Estados Unidos ganhando trabalhos, fazendo impressão. De novo, porque primeiro cancelou-se todos os eventos, agora vão acontecer os eventos de forma virtual, como aconteceu da Chili Bean semana passada, aqui no Brasil, primeira grande convenção, talvez, do nosso mercado, e assim por diante. Então, assim, se você detectar algum grande evento que vai acontecer, e seja dos seus clientes, pergunte a eles. Primeiro, poxa, quando é que vocês voltam? Vocês vão ter convenção online? Vão imprimir material e mandar para os participantes inscritos, e assim por diante. Então, esse é um mercado que já está... Mas, olha só, eu vou voltar à questão lá do que eu abordei o Felipe, lá daquela outra empresa. Eles não vão procurar isso, eles não vão saber que isso é possível, porque ele vai responder que não era possível. Tá? Então, nós temos que ir para cima.
E, por fim, ainda como mercado que volta, junho, possivelmente, voltam as aulas presencialmente. As escolas têm que ser sinalizadas. Imagina, a escola dos meus filhos tem que ser sinalizada para questão de respeito e sinalização. E vão ter novas atividades, assim por diante. Então, eu penso que a gente vai... Por isso que eu aposto que, se não estender a quarentena muito tempo e a economia não colapsar, tomara que não colapse, a gente não fica em U, a gente vai... vou sempre trazer o otimismo e a gente voltar para o V. O V, nossa energia, só que a gente tem que ir para cima, tá? Principalmente com sinalização, com desenvolvimento de materiais. Obrigado. Boa, bem respondido. Aproveitar, só o pessoal adora... Falou que a Sandra Rocha falou que adora aprender com a gente, que está adorando as lives. O Silvio, todo mundo adora quando fala o dono da lojinha, o pessoal sempre ri quando fala o dono da lojinha, é muito bom. E pro lado do Silvio, o Silvio mandou uma perguntinha também, falou: Rodrigo, qual que é a sua primeira atitude ao encontrar as pessoas fisicamente novamente? Silvio, se for sendo minha mãe e meu pai, é um grande abraço, um grande beijo. Sendo você, um grande abraço, um grande beijo. A gente... naturalmente, eu creio que a gente vai ser caso a caso, principalmente se nós soubermos como que a pessoa se cuidou, como ela se respeitou durante esse período. Se eu vou dar um exemplo aqui, talvez, de novo, indo para o humor total. Se fosse alguém que estivesse na festa da Gabriela Pugliese, eu faria um tchau de longe, porque não teve juízo durante esse período, não respeitou o recomendado e dançou. Boa. Fernando, tem mais coisa no YouTube? Tem sim, Mike. Deixa eu aproveitar aqui e já repassar para o Rodrigo. Inclusive, em cima dessa primeira pergunta que ele respondeu agora sobre possíveis mercados, né, que são potenciais mercados para a gente atacar agora, para a gente abordar, o Roger fez a pergunta, né? Ele pergunta, na verdade, são duas perguntas, né? Quais são as três grandes oportunidades? Então, como o próprio Rodrigo já mencionou, essa questão de trabalhar a comunicação visual, principalmente, e também atacar a parte de grandes eventos e também as instituições de ensino, né, fins educacionais, é uma boa. Não sei se o Rodrigo tem mais alguma para que ele enxerga como grande oportunidade. E complementando na mesma pergunta, ele fala quais seriam os três desafios, né, que enfrentaremos com a reabertura do mercado. Isso, Rogério Pinho, aí, o sócio da Alpagrário. O bom é quando o sócio e amigo não combinam a pergunta antes deixando aqui. Bom, vamos lá. Sobre mercados, eu creio que eu já expliquei. Eu só quero deixar um recado, talvez. Existe vamos separar dois tipos de mercado. Primeiro são os mercados que vão retomar, e o segundo são os mercados que a gente tem que criar. São coisas diferentes. Porque os mercados que tiverem retomada, não necessariamente eles vão comprar o que eles compravam da gente antes. O mercado vai retomar com novas necessidades. Ou seja, não adianta você esperar a retomada, não adianta você esperar não adianta, mesmo no nosso mercado, que vai ser um mercado essencial para a retomada, a nossa cultura, eventualmente, a nossa cultura do mercado, tá? Passiva de tirador de pedidos, quem tiver com esse mindset vai morrer, ponto final. Agora, a retomada vai exigir criação de novas soluções. Então, eu só quero diferenciar, porque eu fico com medo, receio, de uma forma geral, quando eu pergunto retomada, que aí, de novo, parece que a gente tirou 2 meses de férias, volta e retoma. Não é isso. Nós vamos ter que criar a retomada. Talvez essa é a expressão. E no marketing da tranquilidade. Perdão, Fernando, acabei lembrando disso e esqueci a segunda pergunta, aquela que ele não combinou comigo. Faz de novo, por favor. Não, sem problema, ele coloca dos mercados, que seriam as 3 grandes oportunidades, né? E quais seriam os 3 top desafios dessa retomada, da reabertura do mercado? Bom, são basicamente, quando eu coloco que existe governo, depois empresa, depois indivíduo. Vou tentar exemplificar nos 3. Governo, sexta-feira, 10h30, não posso falar palavrão, né? Então, não fazer coisa errada. Não precisa, a gente já tem uma grande crise, não precisa criar mais crises. Minha grande preocupação, e eu não estou falando de besteiras eventualmente faladas que eu considero, eu estou falando o seguinte: a gente não pode criar um colapso financeiro no país. Então, qualquer crise
tem um monte de coisa que é criada crise que eu não acho crise, tem coisas que são crise que não estão sendo faladas como crise. Então, o primeiro desafio é não colapsar a economia do país. E isso, de uma certa forma, é essa briga que está tendo de volta para os negócios. Então, essa parte de governo. Segundo desafio, quando a gente pensa em empresas, é a questão de fluxo de caixa, a questão de sobrevivência. Isso é muito preocupante, porque os impactos em receitas da maior parte das empresas é gigantesco e muitas não vão acontecer. E aí, o desafio é que a gente consiga crédito do mercado, porque, para vocês terem uma ideia, de novo, Michel, a turma de marketing da Alpha Graphics, sabe que tem uma das coisas que mais me incomoda é quando o marketing está acima da causa, das coisas. A causa tem que vir primeiro e o marketing tem que se apropriar lá na frente disso como benefício, não o marketing ser mentiroso para depois não entregar. E, infelizmente, até este momento, o nosso setor financeiro ele está fazendo campanhas de créditos lindos, maravilhosos, com taxas estupendas e assim por diante, mas o micro e pequeno empresário, que é o nosso caso, está tendo acesso na ponta a 2% só, 2% acaba sendo aprovado, porque, então, de novo, existe o desafio da gente, cara, quebrar essa barreira, e aí tem que ser criativo. O executivo, a empresa que não tem aval para dar de crédito, para conseguir um crédito, que tem um capital de giro para dar em garantia ali, alguma coisa, cara, não está conseguindo crédito. E a gente sabe, a gente soltou um vídeo, 99% das empresas são pequenas e médias. Então, desafio governo, empresas, fluxo de caixa, e aí tem o desafio terceiro, que são as pessoas. E aí aí quando eu falo ser as pessoas, é exatamente pela visão de que eu acho que as pessoas, como qualquer situação, reagem de forma diferente a tudo. Então, tem gente que está no mindset de crescimento, na zona de crescimento, mas eu conheço muita gente de relacionamento direto, relacionamento pessoal, que está na zona do medo ainda. Então, assim, essas vão demorar mais para decolar. Então, assim, tentar trazer dessa forma. Então, talvez eu traga 3 desafios em 3 níveis diferentes. Perfeito. Aquele gráfico que você trouxe é muito bacana. Inclusive, para a gente compartilhar depois é excelente. Bom, alguns agradecimentos mais aqui. O Wagner, de novo, faz uma outra contribuição e agradece, menciona essa importância do tratamento mais humanizado, mais de forma empática. O próprio Marquese também, que participa constantemente com a gente, agradece. Fala que realmente está tudo em aberto para as pessoas desenharem um novo ciclo, enfim. Bastante agradecimentos aqui, obrigado a todos aí pela participação. Vamos lá então, reta final aqui, só deixar alguns recadinhos para vocês. Pessoal, segunda-feira então, continuamos aí a nossa série de treinamentos diários. Então, na segunda-feira aí nós temos um super convidado aí, Daniel Mariliano. Ele vai falar sobre mídias sociais em tempos de distanciamento social. Então, bastante importante a gente reforçar esse trabalho aí das mídias sociais. Tá? Pesquisa aqui de satisfação já está no link aqui do chat para vocês avaliarem aí o treinamento. E, Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí por esse tempo dedicado para a gente aí, um pouquinho de conhecimento e vai passar. Mas sim, Alpha Graphics dos pés à cabeça, no meio aqui, arregaçando as mangas, e aproveitar então, eu falei na introdução, e eu quero em público novamente, olhando para vocês dois aqui, agradecer e parabenizar por esse trabalho que vocês fizeram até agora nos webinars, e a gente conseguir manter para todos os nossos projetos, e é um exemplo que eu uso para todos, não só para webinars, acho que para tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente faz para recuperar, se nós conseguirmos mantermos essa criatividade, essa disciplina, esse nível de engajamento, tudo isso, aquele cenário que eu sempre falo, né, de primeiro ter a consciência, tem que ter feito, fazer, depois a disciplina, depois a consistência, a gente vai vencer. Se vocês recordarem, os primeiros webinars, talvez, alguma audiência baixa, as pessoas conhecendo, e aos pouquinhos as audiências subindo, porque a gente teve planejamento, mas tivemos consciência, tivemos disciplina e temos persistência. Eu acho que esse exemplo específico, óbvio que esse modelo de webinars não vai para o resto da vida. Daqui a pouco a gente vai diminuir e vamos focar em outras coisas, naturalmente. Mas a fórmula
do que vocês executaram, você, Michel e Fernando executaram isso, serve como exemplo para todos os nossos negócios. Falou? Fiquem com Deus, bom final de semana. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, eu acendo a churrasqueira. Show de bola. Gente, obrigado. Boa sexta-feira. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.